Bom, gente, então hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro plantão de dúvidas, tá? Da nossa disciplina de Fisiologia e Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica. O objetivo da aula de... Desculpa só, Vivian. Apareceu? Ah, tá. Agora é que Ah, aqui estava rodando. não. Aqui estava rodando e não estava. Tá bom, então beleza. Para mim tinha aparecido. Acho que tá tudo certo. Não, agora tá certo, beleza. Tá, então nosso terceiro plantão da disciplina. O objetivo de hoje é a gente rever os casos clínicos da nossa AV2, justamente para discutir um pouco, já pensando em tudo que a gente viu nas aulas, e o que tem também no conteúdo da apostila, e sanar as dúvidas que podem ter surgido perante a prescrição, principalmente talvez no caso clínico 2, por ser uma paciente um pouco mais comprometida por conta da DPOC, então acho que vai ser interessante abordar esse tipo de tratamento, tá? Então, eu vou colocar só uma apresentação aqui para relembrar o caso e a gente discutir um pouquinho sobre ele, tá? Como eu falei, então, vamos falar dos casos clínicos, tá? Então, caso clínico 1. Eu coloquei o texto aqui só para relembrar, mas depois eu fiz uma apresentação certinho para a gente pegar os principais tópicos, tá? Mas o caso clínico 1. Então, um homem de 73 anos, com 83 quilos, 1,70 de estatura, foi encaminhado pelo cardiologista com indicação para reabilitação cardiopulmonar e metabólica, sendo sedentário, hipertenso, diabético tipo 2, com diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca classe funcional 2. No teste cardiopulmonar, o VO2 máximo obtido foi de 22,5 ml por quilograma por minuto, uma frequência cardíaca máxima obtida no teste de 120 batimentos por minuto, devido ao uso de propanolol 40 mg associado a hidroclorotiazida 25 mg. Durante o teste, ele relatou fadiga ao final do exercício, além de apresentar um complexo QRS mais alargado no ECG. A partir desses dados, como você iniciaria o tratamento desse paciente? Então, vamos pegar os principais tópicos que a gente precisa ter para saber sobre esse paciente. Então, primeira coisa, ele é idoso, né? Ele tem 73 anos. Então, isso é uma importante informação. Além disso, eu coloquei o peso e a altura aí. Óbvio que não é a melhor ferramenta, mas vocês poderiam calcular o IMC. E apesar de o IMC ser um pouquinho diferente para pacientes idosos, a classificação, peso adequado, né, o eutrófico, deveria ficar entre 22 e 27. E o IMC dele está em 28,7. Então, ele tem um sobrepeso aí, tá acima do peso. Também uma importante informação, pensando aí no tratamento. Além disso, ele é sedentário, ele é hipertenso, tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, e ele tem insuficiência cardíaca classe funcional 2. Eu quero saber quem foi atrás dessa informação. Porque nas nossas aulas, a gente não abordou especificamente insuficiência cardíaca. Falamos um pouco de infarto, falamos de hipertensão, diabetes, mas insuficiência cardíaca não. Alguém foi atrás dessa informação? O que é a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca funcional tipo 2, ela apresenta sintomas durante a prática de atividade de vida diária. Muito bom. Olha só, então, para complementar o que você me falou agora. A classe funcional é pelo New York Heart Association, a classificação. Então, quando a gente caracteriza um indivíduo na classe 2, é o indivíduo que, por definição, né, já tem aí uma alteração numa atividade física comum, então uma atividade física comum provoca fadiga, dispneia, palpitação ou angina. Foi mais ou menos o que você falou, em atividades aí, talvez de vida diária nem tanto, mas um pouco acima aí assim, fora, né, do tradicional, ele já tem essa fadiga, essa falta de ar. E aí é considerado, então, uma limitação leve. Então, essa classificação 2 aí. E o que isso quer dizer? Que o recomendado seria realizar atividades aí
próximos, abaixo, né, próximos de 5 METs. Falando um pouquinho, né, da insuficiência. Então, a insuficiência cardíaca é um distúrbio no coração, em que ele não consegue suprir a necessidade do próprio corpo. Então, com isso a gente tem redução do fluxo sanguíneo, refluxo, às vezes, de sangue das veias, e nos pulmões também, e com algumas outras alterações de calibre, podendo, então, enrijecer ainda mais o coração. Pensando na classe funcional, como eu falei, ele foi classificado como classe 2, mas a gente tem 4 classificações. Então, a classe 1 é uma pessoa que tem uns sintomas, né, em atividade física comum, não tem muita fadiga, então ele consegue fazer atividades normalmente, só atividades muito extenuantes que ele apresenta essa dispneia, essa falta de ar, ou seja, não tem nenhuma limitação, então só atividades acima aí de mais de 7 METs. A classe funcional 2, que é o caso do nosso cliente, a classe 3, que já em repouso, assim, ele não sente nada, mas uma simples atividade física aí já tem essa falta de ar, já tem essa fadiga. Então, já é uma limitação moderada, com atividade recomendada aí em torno de 2 METs. E a classe funcional 4, que ele já é sintomático no repouso, então ele já tem uma limitação bem grave, praticamente qualquer coisa que ele faça, inclusive uma simples atividade de vida diária, já fica mais difícil, então ele não consegue realizar nada que seja acima de 2 METs. Então, só para quem não foi atrás saber um pouco mais do que é a doença, tá? Além disso, temos o VO2. O VO2, por acaso ele fez, né, o teste cardiopulmonar, e o VO2 foi de 22,5. Quem foi no nosso material, no e-book, e foi ver a classificação da aptidão cardiorrespiratória, viu que para a idade dele, ele tem uma aptidão cardiorrespiratória muito fraca. Fraca, em torno de entre 15 e 24. Aqui, ó, ele está em 22. Então, ele tem uma aptidão cardiorrespiratória fraca para a idade de 73 anos. Além disso, vocês já sabiam a frequência cardíaca máxima, né, que ele atinge no teste, de 120 batimentos por minuto por conta do uso de beta-bloqueador, mas eu ainda coloquei a dosagem do beta-bloqueador. Então, se por acaso vocês não tivessem essa frequência máxima, ainda poderia fazer o cálculo aí pela redução do percentual da frequência cardíaca máxima, então pela dosagem do beta, que a gente tem já uma tabelinha já fixa para fazer esse cálculo. Além disso, né, tem fadigas em altas intensidades e uma alteração do complexo QRS. Essa alteração do complexo QRS eu coloquei mais para confirmar o diagnóstico. Por quê? Porque quando a gente tem essa alteração, isso é indicativo aí de uma taquicardia ventricular e está relacionado com um infarto agudo do miocárdio ou com uma insuficiência cardíaca. O valor normal é em torno de 120, né, nesse complexo, que representa a despolarização dos ventrículos, tá, do ventrículo esquerdo. Quando ocorre esse aumento aí acima de 120 milissegundos, então isso é indicativo aí de uma taquicardia ventricular, certo? Então, esse é o nosso cliente, esse é o cliente que a gente tem na mão aí para tratar. E aí, pensando em tudo isso que eu falei, tudo que vocês já leram, que vocês colocaram na tarefa, eu queria saber o que vocês pretendem fazer com ele. Pensando em avaliação, educação em saúde e propriamente o treino. Que tipo de exercício, que tipo de conduta vocês teriam em relação a esse cliente? Quero ouvir agora um pouquinho de vocês para a gente ver se surgiram dúvidas, como que vocês pensaram no tratamento. Eu sei que não é fácil, porque é uma pessoa hipotética, é muito diferente de você tratar essa pessoa que chega, que você conhece, né, frente a frente. Isso aqui é uma hipótese, mas é uma hipótese que pode acontecer de verdade. Então, acho que é interessante saber o que cada um faria.
E aí? Professora, eu Diga. tive uma queda de conexão, e aí eu consegui restabelecer agora. Será que a senhora só poderia voltar para eu ver o estudo de caso rapidinho, por favor? Volto sim. Isso aqui é suficiente ou quer que eu coloque o texto? Não, professora, eu acho que é suficiente. Tá. Tá tranquilo. Aí eu coloquei só os principais tópicos, mas às vezes se você tiver dúvida e preferir ler o texto, deixa no texto, tá? Insuficiência cardíaca 2, diabetes mellitus 2. E aí, gente? Com relação à VO2. avaliação. O que vocês fariam na avaliação? Esse cliente acabou de chegar para vocês. Qual seria a primeira abordagem? Você já tem o VO2 máximo, você já tem um teste cardiopulmonar, sabe a frequência cardíaca máxima dele, então, né? E já tem o diagnóstico fechado aí de insuficiência cardíaca, além das outras comorbidades, que ele é hipertenso e diabético, né? Além de ser sedentário. Como vocês começariam? Professora. Tudo bom, Manuel? Boa noite. Entraria primeiro na parte da orientação, né? A sugestão lá como orientar o paciente a respeito dos benefícios dele, dessa importância dele estar fazendo a prática. E já que ele foi, no caso aí, encaminhado, né, pelo cardiologista com essas informações, eu iria analisar o que ele mandou, né, a autorização médica para a prática regular do exercício, sua restrição e a recomendação. E procurar manter um contato com os profissionais que estivessem atuando no programa... Só um minutinho, estou tendo aula. Um programa de reabilitação, né? Uhum. E aí, identificando a classificação do paciente aí, já iniciaria esse programa com base nessa autorização e alguns testes complementares. E aí eu coloquei aqui, no caso, como teste, eu colocaria a frequência de no mínimo 2 a 5 vezes na semana. Uhum. A duração do treinamento, ela por volta aí de 30 a 60 minutos no máximo. E essa intensidade seria com base na prescrição do exercício de 60 a 80 da frequência cardíaca mal obtida no teste cardiopulmonar, ou de 50 a 70 na frequência cardíaca de reserva. Aham. Ok, que você já tenha do teste. Tá. Sempre trabalharia em cima abaixo do limiar isquêmico ou limiar anaeróbio, né? A intensidade sempre será ajustada mediante ao quadro clínico, que ele é apresentado no dia da sessão, e aí verificando junto dele com outras avaliações. Okay. Isso para o exercício aeróbio eu coloquei. Uhum. Vamos ver se o Felipe vai completar alguma coisa, depois a gente continua em relação ao resistivo. Professora, só para adicionar ao que meu colega Manuel já complementou aí, já falou, eu procuraria também compreender um pouco do dia desse paciente, do dia a dia, da rotina diária dele, visto que ele é sedentário. Então, um dos meus objetivos com esse idoso seria torná-lo fisicamente ativo, né? Deixar ele fisicamente ativo ao decorrer do dia dele. Isso daí poderia trazer uma mudança na qualidade de vida dele, que é uma coisa que eu também preconizo, inclusive com os meus pacientes, na hora da sessão que você tem que estar fazendo o exercício, né? E às vezes ele passa uma hora ali na sessão com você fazendo exercício, mas fica sedentário o resto do dia. Então, não adianta nada o conceito da Organização Mundial da Saúde, né, que fala 30 minutos diários, 3 vezes por semana, intensidade moderada vigorosa, mas se ele não nos torna um idoso fisicamente ativo. Também procuraria realizar o teste de sentar e levantar para a predição de força muscular desse idoso e até mesmo de napenia. Felipe, achei interessante você falar de ele se tornar ativo, porque é um tópico interessante, porque se a gente pensa assim, essa pessoa, ela treina 3 vezes por semana, ela é uma pessoa ativa, mas o que ela faz durante todo o resto, né, do dia dela? Ela só fica sentada? Uma dos piores tendências, né, atuais é que esse tempo que a gente fica sentado aí é o novo... Eu vi recentemente um congresso da Sociedade de Cardiologia e eles falavam que o sentar é um novo fumar. Nossa, então antigamente as pessoas
elas só fumavam, né? E agora hoje em dia nem tantas, muito poucas pessoas fumam, mas em contrapartida a nossa vida ela é muito cômoda e a gente realiza cada vez menos atividades e por conta disso a gente fica muito tempo sentado, independentemente até de fazer uma atividade física programada aí de 30 minutos, 40, 1 hora todos os dias, porque depois o resto das nossas 24 horas, aí 8 a gente está dormindo e o resto a gente está sentado. Então, professora, que isso daí, isso que a senhora falou, na verdade já é uma coisa, na verdade é um conceito atual, mas antigo, que eu não sei se tu conhece o Dr. Vitor Matsudo, que ele é uma referência na área, nessa parte assim, né, de promoção de atividade física e saúde, e por volta de 2005, 2007, ele estava em São Paulo fazendo um programa chamado Agita São Paulo, ou Agita SP, que veio preconizando todas essas informações, questão de tempo sentado, entendeu? E nessa época eles já estavam falando sobre o sedentarismo e sobre a quantidade de tempo sentado, né? Matar mais do que cigarro, álcool e câncer, né? Então, é uma coisa que eu tenho, né, estudado, já a evidência já desde 2005, falando sobre esse assunto, e é uma coisa que ainda é muito resistente, inclusive dentro das sessões de trabalho nas empresas, entendeu? Até mesmo dentro de órgãos públicos, que também apresentam idosos trabalhando com essas mesmas características, né? E eles continuam sedentários, né? Realmente o que você falou é verdade, já faz um tempo, mas eu acho que faz uns 2, 3 anos que você realmente vê as pessoas se preocuparem com isso, assim, essa preocupação. Essa preocupação é mais recente. Mas sim, já, porque a nossa vida moderna já vem de um tempo, né? Então, já faz tempo que as pessoas deixam agora tudo bem, na pandemia aumentou cada vez mais o tempo que as pessoas ficam em casa, né, sentados, mas antes, assim, pensando em 20, 30 anos atrás, as pessoas fazem muito menos atividades por conta da nossa facilidade aí da vida moderna. Então, realmente, é um ponto interessante não pensar só no tratamento, mas pensar como um todo aí durante o dia dele, assim, isso é realmente importante. É um ponto bastante interessante em ser abordado também. Pensando na parte de educação ainda em saúde, acho que o que o Manuel falou da parte multidisciplinar, aí eu acho que é interessante só pontuar aí por ele estar acima do peso, né? Então, talvez fazer um acompanhamento nutricional aí, com endócrino, às vezes, dependendo, se tiver alguma outra comorbidade que eventualmente possa aparecer, mas talvez essa educação em saúde aí também pensando, ele citou, né, a equipe multidisciplinar, mas aí principalmente focaria aí talvez no Nutri, talvez um psicólogo, dependendo aí de como ele se sinta, seja interessante. Pensando, uma coisa que eu acho importante falar, tá, gente? Que eu acho que vocês se importam bastante, às vezes, com a intensidade em si, mas mais do que a própria intensidade, a monitorização. Eu vejo que muita gente às vezes fala assim, eu vou medir com o frequencímetro, né, a sessão durante o tratamento, mas existem outros parâmetros importantes aí a serem mensurados por conta das comorbidades, que são... Quem pode me falar os parâmetros, além da frequência cardíaca aí, que devem ser mensurados? Professora, pressão, pode ser, né, professora? Porque ele tem insuficiência cardíaca grau 2 e é hipertenso. Pressão é uma coisa muito importante também de se analisar. Maravilha. E aí a gente entra naquela dificuldade, talvez que durante a sessão seja mais difícil medir, talvez no aeróbio consiga, né? Mas medir pelo menos pré e pós, no mínimo, né, fazer essa medida, justamente para saber se ele não está alterado de alguma maneira, se ele tomou a medicação. E além da hipertensão, qual outra medida que eu faria para ele aqui? Glicose, né, professora? Que ele é diabético tipo 2. Isso, Camila, isso aí também. Justamente, a gente precisa saber como que ele está em relação à glicemia antes de começar o treino. E pensando aí no que o Nuno falou na aula dele, qual a recomendação para realizar a atividade, pensando na glicemia?
tiver abaixo, se não me falha a memória, acho que é abaixo de 100, não é, professora? Se tiver abaixo de 100 não pode fazer, deveria fazer alguma suplementação, né, comer alguma coisa até estabilizar, e se tiver acima de, que não se deve fazer. Professora, agora eu não vou lembrar. Não, gente, não é preciso decorarem, tá? É só para vocês irem pensando, né, no intervalo aí importante para se atentar. Geralmente 250, 300, varia dependendo do tipo de pessoa, mas mais que 250 já não é recomendado fazer exercício. Ele também averiguar o que ele comeu, qual é o motivo dessa glicemia tão alta. Mas é só para... eu sei que às vezes é uma coisa recente, que ainda vocês não é o tipo de população que vocês trabalham, mas é importante pensar sobre isso para você saber se você deve ou não realizar o teste, tá? Realizar o treino. Mas só por conta disso. Que mais? Pensando no resistido agora, acho que o Manuel falou mais do aeróbio, o resistido. Não só pensando na intensidade, tá, gente? Mas pensando na segurança. O que é importante para esse cliente aí? Pensando no resistido. Importante ressaltar que ele precisa sempre estar fazendo o controle respiratório para não fazer manobra de valsalva durante o exercício. Para ele seria algo prejudicial, visto que é hipertenso, tem insuficiência cardíaca. Felipe, hoje... Oi, Manuel. Posso cortar bem na hora? Perdão. Pode falar. Eu ia comentar que nessa situação, não sei se eu estou falando besteira, né, mas só para auxiliar também o Felipe, dificilmente ele faça a manobra de valsalva porque a carga que ele vai estar levantando é muito baixa para ele estar efetuando essa manobra, né? Sim, com certeza, tudo bem. É porque eu falo isso, porque como eu tenho alguns pacientes idosos e às vezes eles estão fazendo exercício com bloqueio com automático, peso, eles bloqueiam automático, porque na cabeça dele já é peso, então ele já tem que fazer aquele bloqueio para conseguir fazer as repetições, entendeu? Então tem que estar sempre alertando, respira, fulano, né? Solta esse ar, puxa o ar e tudo mais, né? E certa feita, passou desapercebido onde esse paciente ficou segurando no final do exercício, ele chegou a ficar um pouquinho tonto, entendeu? Então, eu falo isso por experiência, já, entendeu? Entendi. Só um parênteses. Camila, o Felipe falou para o cliente não fazer a manobra de valsalva, então auxiliar, indicar como ele deve respirar durante o exercício. A Camila falou que a hora que estava falando, o Felipe cortou e ela não entendeu o que você falou. Tá? Então, foi isso, Camila. Ele falou para evitar a manobra de valsalva. E a base vai ser de 30 a 60, né, professora, nesses casos aí também. De 30 a 60, o quê? Menos a intensidade de uma RM, né? Então, mas foi o que eu falei, mais importante do que a própria intensidade, com relação à manobra de valsalva, que eu ia falar. É importante evitar, justamente por conta do aumento da pressão, mas existem artigos hoje que falam, assim, que pelo curto período de tempo do exercício, não vai ser completamente prejudicial. Óbvio que talvez, o Felipe falou, se ele ficar tonto, aí é outro sinal, outro sintoma. Algumas alterações que a gente percebe é posição, né, professora, também do exercício, muitas vezes. Isso aí influencia diretamente. A posição e a forma também como ele, às vezes, precisa mudar de posição também. Isso também pode alterar. Né, do exercício. Exato. Mas a manobra em si, é importante evitar para talvez não aumentar tanto, mas se acontecer, ela não é, assim, de todo mal, tá? Inclusive, na própria diretriz de hipertensão, é recomendado, tem como recomendação, exercícios isométricos. Sim. E ele faria a sustentação da respiração, porque tem que sustentar o peso. É óbvio que para fazer esse tipo de exercício, você precisa ter um cliente, conhecer muito bem ele, saber como ele está, ser uma pessoa que, se ela toma medicamento,
se ela nunca deixa de tomar, medir sempre e saber se sempre está estável. Se for uma pessoa que ela toma um medicamento, você conhece bem o comportamento dela, e ela não tem alteração, ela está sempre bem, a pressão está dentro da normalidade, você pode fazer um exercício isométrico com ela. Então, poderia, sim, variando aí o treino, poderia colocar um exercício isométrico. Não é o mais indicado, justamente porque geralmente esse hipertenso está descontrolado, então o objetivo não é aumentar tanto a pressão. Mas se for uma pessoa controlada, você poderia colocar, tá? Com relação à intensidade, mais do que a própria intensidade em si, o intervalo aí entre as séries. Por ele ser hipertenso, justamente por isso seria interessante dar um descanso um pouco maior do que o normal, justamente para essa pressão estabilizar, porque ela vai chegar no pico, mas aí a hora que você para o exercício, descansa um pouco mais, aí essa pressão volta, óbvio que não vai voltar no basal, mas ela já diminui. Então, talvez é mais do que a própria intensidade em si, mas esse intervalo aí entre as séries seria interessante deixar uns 2 minutos, aí um pouquinho a mais do que o que a gente faria para uma pessoa que não tenha a hipertensão. Certo? Professora, isso é lógico que vai depender muito de cada caso, né? Porque sim, tem alguns aí que você coloca 1 minuto aí no máximo e ele já está... Sim, mas geralmente se for alguma descompensação aí, vale a pena esperar um pouquinho, esperar um pouquinho mais. Okay. Óbvio que foi o que eu falei, e o que você complementou. Depende mesmo de cada caso. Tem gente que estabiliza muito rápido, então não vai ter um problema muito grande. E aí, gente, mais alguma coisa que vocês fariam? Algum outro tipo de... Além, né, do aeróbio e do resistido, tem mais algum outro tipo de exercício que vocês acham interessante colocar? Exercício de flexibilidade, algum outro de atividade mais funcional? Acho que o Felipe falou um pouco, né, de fazer teste de levantar e sentar, não foi? É isso, Felipe, que você falou? Não lembro. Isso, professora. Teste de sentar e levantar. Professora, no caso é o combinado, né? Na verdade, a gente trabalha, lógico, muitas vezes pensando em mais o combinado que traz aí grandes resultados. Sim. Não, mas é que às vezes poderia colocar... Lembra que tanto na minha aula das fases, quanto das doenças em si, a gente abordou que outros tipos de exercícios poderiam ser realizados. Então, por exemplo, eu sei que tem gente que faria pilates, por exemplo, né? Com esse cliente. Então, às vezes é uma outra abordagem que também funcionaria para ele. Sim, até o trabalho de mobilidade mesmo, né? Dependendo, lógico, uma mobilidade reduzida aí, mas você entrar com mobilidade, próprio alongamento, não teria problema algum. Sim. Com certeza. Bom, com relação a esse caso, tudo certo? Querem acrescentar mais alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Eu acho que esse aqui não houve muito problema. Agora, o de DPOC, talvez vocês tenham tido mais dúvidas. Então, vamos ver. Então, caso clínico 2, tá? Mulher de 69 anos, 43 quilos, 1,55 de estatura, foi encaminhada pelo médico com indicação para reabilitação cardiopulmonar e metabólica, sendo sedentária, hipertensa e tabagista há 20 anos. A paciente relata falta de ar aos esforços, como subir a escada ou caminhar alguns quarteirões com compras, e a falta de ar teve início há 6 meses, porém vem piorando nas últimas semanas, atrapalhando a realização de atividades de vida diária. No raio-x, foi determinado parênquima pulmonar com transparência aumentada e na espirometria uma capacidade vital forçada normal, porém a relação VF1-CVF abaixo dos níveis de normalidade, indicando distúrbio ventilatório obstrutivo grave. A partir desses dados, como você iniciaria o tratamento desse paciente? Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro, então, a paciente, ela é idosa, né, 69 anos, eu fiz o cálculo do IMC aqui, e eu não coloquei de novo, mas pensando em pessoas idosas,
esse 17,9, até se fosse uma pessoa em idade adulta, né, também estaria abaixo aí o IMC. E lembrando aí como né, o indivíduo DPOC, que ele tem bastante perda de massa muscular, então realmente aqui a gente tem uma baixa massa aqui, né, não baixo peso, uma composição baixa aqui. Além de tudo, ela é sedentária, ela é hipertensa e ela é fumante, tá? As queixas dela, falta de ar aos esforços, né, principalmente nas AVDs, com compras, né, caminhar, levar compras, porém tem uma piora aí há 2 semanas. Com relação ao raio-x, tá? O que é eu não sei se todo mundo procurou, então acho que vale a pena falar. Parênquima pulmonar com transparência aumentada. É uma manifestação radiológica característica de DPOC, tá? Então, na verdade, demonstra que tem lesões irreversíveis no pulmão, em áreas realmente lesadas aí. Então, quando a gente tem essa transparência, esse parênquima, essa alteração é um dos achados para DPOC. A espirometria. Falei na minha aula de DPOC, mas para quem não lembra, a relação, né, VF1-CVF, então, essa relação, também conhecida como índice de difenol, a VF1 indica o volume de ar em que é exalado no primeiro segundo, durante a manobra de capacidade vital forçada, e aqui, se ela for abaixo, né, de 70, a gente tem um distúrbio obstrutivo. Aqui eu não coloquei exatamente valores específicos, mas para vocês relembrarem o padrão aí, ela é um DPOC grave, provavelmente porque ela tem um padrão obstrutivo aí, uma relação abaixo de 40%. Lembrando que se for entre 85% e 70% é normal, abaixo de 70% já é DPOC, o DPOC leve entre 60 e o limite, né, que é 70, moderado entre 41 e 59 e grave abaixo de 40%. Tá? Então, só para relembrar quem viu a minha aula, que é a aula de sábado, né, de DPOC, falei um pouco sobre isso, e aqui para relembrar esse índice aí, que é o padrão ouro para determinar a doença do diagnóstico de DPOC. Tá? Então, já sabemos aí que ela é DPOC. Diferentemente do nosso primeiro caso, que ele é um doente cardíaco, né? Talvez seja mais fácil a abordagem, inclusive porque eu não mostrou a estratificação de risco para doença cardiovascular, até a triagem pré-participação, que não vai entrar aí para doença pulmonar. Então, talvez por isso vocês tenham tido uma dificuldade um pouco maior para pensar nesse tratamento. Mas vamos ver, a partir desses achados, o que vocês fariam com ela. Então, também, mesma coisa, pensando em avaliação, educação em saúde, faria aeróbio, faria resistido. Depois eu falo sobre isso. Faria aeróbio, faria resistido. Então, quais as outras abordagens vocês teriam com essa paciente, essa cliente? Vamos ver. E vocês me dizem. Professora, na minha opinião, acredito que a abordagem multissistêmica dentro da saúde, ela tem que fazer parte, na minha opinião, para qualquer tipo de paciente ou de cliente, mesmo que ele seja saudável, né? Então a equipe multiprofissional tem que estar atuando, principalmente nesses casos, na minha opinião. Questão de teste funcional, eu faria o teste de caminhada de 6 minutos, e faria também o teste de sentar e levantar. Para mim é um teste muito bom para aplicar em populações idosas e populações especiais também. E apostaria também em uma atividade aeróbia leve, associada com treino resistido de forma leve, e evoluir a intensidade de forma gradativa, de acordo com a evolução clínica da paciente.
Felipe, aqui nesse caso, ela não tem um teste cardiopulmonar, né? Ela só tem o diagnóstico de DPOC, mas você não tem os parâmetros que tem, por exemplo, no primeiro caso. Então, realmente, fazer algum teste que te dê subsídios aí para elaborar o seu protocolo é importante. Eu acho que para esse tipo de população, um teste de caminhada de 6 minutos pode ser uma possibilidade, justamente por esse submáximo, e ela relatar aí uma dispneia aí por pouca atividade. Não sei não lembro se foi você que falou na semana passada sobre o shuttle. O shuttle poderia também ser uma opção, apesar de ele ser incremental. Foi você, Manuel? Eu coloquei aqui na orientação, até que mandei para a senhora, acabei colocando. Também poderia ser uma opção, o shuttle, e apesar de ser incremental, então poderia pra chegar uma maneira de no máximo. mensurar a evolução, né? Exato, poderia, dependendo, né, obviamente, de como ela tivesse, poderia ser uma outra ferramenta. Professora, queria tirar uma dúvida. No meu caso, eu entendo que o professor até colocou, né, que a realização da triagem pré-participação, ela não aborda hoje, não aborda aspectos respiratórios, né? Mas como não tinha nenhum teste, não tinha nada, eu até coloquei que, no meu caso, eu iria orientar o paciente também a respeito, né, do exercício, da prática, do modo geral, e realizaria uma triagem pré-participação, de qualquer maneira, porque eu acredito que dessa forma eu já iria descobrir, né, se ela tinha algum exame, se não teria. Coloquei essa realização dentro da minha conduta. E quanto à orientação, seria após a avaliação médica, porque como ele não veio com nenhum encaminhamento e não tinha, eu achei por bem ter a necessidade de ter avaliação médica, pré-participação, né, porque aí teria a avaliação, os exames, os testes, e principalmente a importância do tratamento farmacológico associado, porque aí o paciente teria essa informação vinda do médico, né. E aí, em cima disso, acrescentando que o Felipe colocou, eu colocaria só o shuffle, aí, o walking test, para ser uma maneira a mais também de mensurar a evolução, mas igualzinho o Felipe colocou, abordaria aí. E trabalharia muito com a escala de Borg com esse paciente, mas minha ênfase seria, com certeza, maior na parte de exercício resistido. Trabalharia o aeróbio, né? Mas com certeza trabalharia muito resistido, pelo menos nessa primeira fase. Manuel, a questão principal aí primeiro da triagem, tá? A triagem é interessante você fazer porque, digamos, você só tem a informação que ela é DPOC, mas você não sabe os outros critérios. Então, assim, eu falei, não que não deveria fazer, mas é que no final das contas ela talvez não te ajude tanto, por conta que a doença principal é o DPOC. Entendeu? Nesse sentido. Mas sim, se você... Ela acabou de chegar para você, você não... A primeira coisa que você tem que entender como, né? Como que ela está, quais são as doenças que ela tem, as comorbidades associadas. Então, a triagem vai te ajudar nesse sentido. Mas por conta de ela não... Ela é hipertensa, então ela até tem, né? Um fator. Um fator aí. Mas talvez a triagem não te ajude tanto nesse sentido, porque apesar de, sei lá, ela ser sedentária, né, não fazer nenhuma atividade física, não ter nenhuma, sei lá, outro relato, então acaba te dificultando pensando na avaliação. E aí talvez você precise... você tem só o pneu... Ela já na conduta, né, tinha aqui que, quer dizer, tabagista há 20 anos, e aí qualquer coisinha sente falta de ar, subir e descer a escada. Exato. Né? Então, e aí eu não coloquei os medicamentos, por exemplo, mas com certeza ela deve tomar um corticoide, porque não tem como, né? Pela própria doença, ela é DPOC grave. Sim. Então, eu não coloquei mesmo, só para pensar o que vocês fariam. Ela não tem todas as informações, então eu preciso ir buscar. Talvez ela tome, mas ela não sabe, então na hora ela não... Você está fazendo uma avaliação, eu tomo, o que a senhora toma? Putz, não sei. Aí é mais assim, um plus aí para vocês pensarem, mas provavelmente ela toma aí um beta-bloqueador também, um corticoide, com certeza. Ela vai... Imagina.
pensando, vocês falaram, né, da avaliação. Alguém faria alguma coisa diferente? Cíntia, vi que você entrou aí. Faria alguma coisa diferente, Cíntia? Oi, eu. Cheguei. Eu estava tentando liberar meu microfone. Tranquilo. Eu faria uma manovocometria para poder ver como está a capacidade respiratória, né? A pressão inspiratória. Porque no meu plano, eu considerei o cardiorrespiratório, o tratamento primário e o resistido, começando um pouquinho depois. E eu entraria também, a depender da manovocometria, eu entraria com treinamento muscular inspiratório. E, Cíntia, acho que... Cortou? Tá cortando o seu sinal. Mas você falou que, eu acho que o final, talvez perdemos só o final. Entraria com treinamento muscular inspiratório. Isso, a depender do meu achado na manovocometria. Perfeito. Seria um caminho aí. Eu te perguntei porque eu sei que você é físico, eu sabia que você iria dar iria para um outro lado. Eu coloquei tá me ouvindo? Tá travando? Eu coloquei o primário, o cardiorrespiratório, eu não entraria com o resistido como tratamento primário. E para mim ele mesmo com a fraqueza que ela está nesse momento, eu entraria primeiro com o cardio, em seguida progrediria para o resistido e faria essa manovocometria. O que eu faria de diferente aí do que o pessoal falou até agora, assim, na verdade não é diferente, mas de acréscimo seria isso. Ouviram agora? Conseguiu escutar? Não, a gente ouviu, tá perfeito. Beleza. Sempre existe essa dúvida em relação a melhor fazer o aeróbio com essa paciente ou o resistido. O Manuel falou, eu preferiria fazer o resistido primeiro e depois fazer o aeróbio. Pode falar, Manuel. Na verdade, a opção da conduta, professora, no meu caso, eu acredito que é o seguinte, se a pessoa não tem força mínima, ela não vai conseguir exercer a função de fazer a parte aeróbia dela. Então, quer dizer, se ele não tem condicionamento, né, resistido muscular, o cliente nunca... É diferente se ele tiver, de repente, acamado. Se fosse um caso acamado, é outra situação, assim mesmo, né? Mais ainda. Mas ele tem que ter o resistido, a ênfase no resistido, assim, na minha opinião, sem dúvida, em primeiro lugar a ênfase, não que seja primeiro, segundo, terceiro, mas a ênfase no resistido. Tudo vai acontecer junto, né? Mas, na verdade, a ênfase nesse resistido aí, sem força, a gente não tem nada. A Camila falou que concorda com você. E esse caso te dá margem a essa dúvida mesmo, e por isso que eu coloquei. Porque, assim, você precisa dos dois, e aí, dependendo de como ela tá, talvez tenha algum que você não consiga fazer. Talvez ela não tenha força para caminhar e aí você vai precisar fazer o resistido, mas talvez ela não tenha força nem para levar. Ela mesma falou que tem dispneia para carregar uma sacola de supermercado, entendeu? Então, por conta disso, não tem nesse caso um certo ou errado. Deveria começar com isso ou com aquilo. Por quê? Porque vai depender de como ela tá. Aqui é um caso hipotético, então a gente não sabe exatamente se a falta de ar dela é pior ela caminhando, ou se eu fizer uma suplementação de O2, eu consigo fazer um teste com ela mesmo caminhando no corredor. Ou se é melhor eu evitar essa dispneia inicial e tentar, talvez, fazer um treinamento muscular respiratório, que a Cíntia falou, e depois ir para o resistido e só depois ganhar lá na frente o aeróbico, porque ela já vai ter melhorado a força e talvez melhorado a capacidade também. Então, não tem muito o que priorizar. Por quê? Porque a gente ainda não está atendendo ela. Então, essa resposta você vai ter conforme a sua avaliação. Aí você vai entender para que lado que você vai. Pode falar, Manuel. Então, sim, professor, eu queria colocar isso também, que não é que eu discordo do que a Cíntia falou, né? Cada um tem um procedimento, um processo de avaliação, e, claro, cada paciente é um paciente. O que é muito comum, só pegando esse gancho, professora,
quando a gente pega pacientes obesos, né? Muitas vezes vem uma prescrição do médico, você tem que caminhar, quer dizer, o cara já está fraco, manda ele fazer caminhada de meia hora, 40 minutos, estoura todo o joelho, quer dizer, para mim é bom que eu ganho dinheiro com isso, mas ele já vem todo detonado por uma prescrição inadequada para ele, sendo que o ideal seria fortalecer bem a musculatura dele para depois ele começar a ir fazer uma atividade mais, vamos dizer assim, regrada dentro da parte aeróbica. Então a gente vê muito isso, né? Mas não que, como eu falei, cada um tem uma conduta e como a senhora colocou, nós, um caso hipotético, né? Ninguém está atendendo ela. No dia a dia que você vai ver a avaliação, o comportamento da pessoa, como que ela vai responder, né? Exatamente. Felipe, complementar? Professora, eu queria complementar da seguinte forma, né? Pegando o gancho aí que desculpa, eu tô um pouco ofegante que eu tô fazendo exercício por falar nisso aqui no quarto, mas pegando o gancho do que a Cíntia falou, às vezes o treino de respiração para essa paciente já vai prescrever a capacidade máxima dela, porque dado o grau de alta proteólise muscular que está acontecendo, visto que ela já tem perda de massa muscular, e também pelo alto índice de marcador inflamatório, e aí já é comprovado cientificamente de metaloproteinase 9 e metaloproteinase 12, 3 no pulmão, então ela possivelmente deve estar com um marcador inflamatório muito alto. Então, ao meu ver, ou você faz uma coisa com ela numa sessão, ou você faz outra, não tem como fazer duas coisas, né? E aí o que eu queria complementar o treino cardiovascular, ele vai condicionar o treino resistido e vice-versa, né? E aí eu gostaria de perguntar, né, para a senhora, sabendo dessa premissa, que o sistema aeróbio, ele condiciona o sistema anaeróbio, como que a gente faria com essa paciente para ela poder evoluir em questão de treinamento resistido, porque concordo bastante com o que o Emanuel falou, né, sobre esse paciente ter força para poder fazer o treino aeróbio é importante, mas e se ele não tiver a capacidade ainda de fazer toda a remoção de ácido lático que é dada pelo sistema aeróbio e que nela vai estar aumentado, nela vai chegar muito mais rápido na fadiga do que uma pessoa normal. Olha, eu acho que, pensando na avaliação, tá? Avaliaria ela, aí pensando na saturação, principalmente. Com o que ela desatura? Aí, a partindo, né, dessa premissa, se, por exemplo, ela desatura mais no aeróbio, ela desatura mais fazendo o resistido. Aí eu acho que eu iria para esse lado. Provavelmente ela deve desaturar mais fazendo aeróbio, que é contínuo, provavelmente. A tendência é essa, porque depois no resistido ela descansa. Em contrapartida, realmente foi o que eu falei, é difícil você falar, faria isso fechado. Eu acho que precisa fazer a musculação, sim, precisa. Justamente por conta dessa perda de massa magra, e essa proteólise, ela realmente é intensa para esse tipo de paciente. E talvez se você colocar ele para caminhar, por mais baixa que seja a intensidade, ela vai estar perdendo, porque ela já não tem gordura, ela só tem músculo para perder. Então, talvez o aeróbio não seja de cara uma melhor opção. Só que é o que a gente está falando, mas para ganhar um tem que fazer o outro e vice-versa. Eu acho que a parte da vacuometria eu faria com certeza. Acho que isso ajudaria a ganhar a capacidade. E talvez depois de algumas sessões colocaria o aeróbio aí, pensando na avaliação. Mas, de qualquer forma, você precisa avaliar ela e pelo menos fazer um teste de caminhada, pelo menos. Então, já seria um treino, o próprio teste já seria um treino, pensando. E aí, a partir desse treino, você talvez conseguiria avaliar melhor como evoluir, talvez fazer pequenas em vez de fazer 20 minutos de aeróbio, faz 5, faz 10 e vai acrescentando, vai aumentando o tempo ao longo aí das sessões. Entendi. Mas aí, professora, a minha dúvida, eu ainda permaneço com a dúvida, né? Visto aí dentro de uma periodização para essa paciente, tá.
e sabendo que a gente tem que a gente assume, né, por sessão de treino, qual é o tipo de treino que você vai fazer com ela, e se você determina, por exemplo, vou fazer 2 tipos, 3 tipos, às vezes, de metodologias de treino, talvez não seja efetivo, nem eficaz para essa paciente. O que eu vejo é que você precisa ser bastante assertivo em determinar qual o tipo de metodologia que vai fazer com ela. E que ainda não ficou claro para mim se com essa paciente eu priorizo mais o treinamento resistido de início, ou se eu vou priorizar mais o treinamento aeróbio, ou se eu vou priorizar mais o treinamento respiratório, com mobilização dos músculos que também atuam, né, aí na respiração. Para mim ainda não ficou claro, entendeu, professor? É uma dúvida que eu tenho em relação a esse tipo de paciente. Eu entendi, Felipe, mas não é tão simples assim essa resposta. Na literatura, hoje, a gente tem essas 3 vias, tá? A parte do resistido, ela é muito recente em relação à DPOC, muito mais recente até do que para cardiopata. Que ainda assim, as pessoas têm medo de fazer exercício resistido com cardiopata. Por conta disso, essas são as 3 linhas. Agora, qual você vai priorizar, justamente vai ser conforme a sua avaliação. Então, talvez, nesse primeiro momento, ela não consiga fazer nada. Então, talvez você vai só fazer um treinamento muscular respiratório. Talvez deveria partir daí. E depois ir evoluindo conforme a melhora dela. Se ela tem uma saturação muito grande, talvez você não consiga fazer nada. Entendeu? Então, é muito difícil fechar, assim, deveria começar com isso. Essas são as 3 linhas que a gente tem, mas concordo com você que talvez fazer os 3 no mesmo dia não vai ser viável para ela. Justamente por conta dessa perda, dessa inflamação. Concordo plenamente com isso. Agora, te falar, vai e faz só musculação. Não, porque você precisa do resto, entendeu? Então, e talvez inicialmente um treinamento muscular respiratório para começar aí a adequar os outros exercícios. Então, eu iria por esse caminho. Mas te falar que essa é a chave, é difícil, realmente, porque vai depender de como ela responde. Entendeu? Manuel? Entendi, professora, obrigado. A Cíntia, acho que tinha levantado a mão, professora, primeiro. Eu vi, mas ela abaixou. Aí eu não sei se ela desistiu ou não. Cíntia, quer falar? Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Gente, desculpa essa função com o microfone, primeiro, porque eu estou sempre saindo do trabalho, aí sempre fica isso, assim, eu saio da rede, aí a internet cai, enfim. Fica tranquilo. O que eu vou falar, na verdade, eu acho que tem muito a ver com o que você já está falando, mas está falando sempre em termos de capacidade, e aí eu vou acrescentar uma coisa que me ocorreu durante, né, ouvindo todo mundo, que é a questão da preferência do paciente também. Lembrando que é um dos tripés da prática baseada em evidência, né? E que é uma paciente idosa, sedentária. Então, assim, a gente pensa, é melhor entrar com um, é melhor entrar com outro. Eu penso que é melhor entrar com o que ela vai fazer. Então, assim, uma coisa, né? Não no sentido de dar para o paciente só o que ele quer, mas de, a princípio, ver o que ele tem mais permeabilidade de aceitar e talvez começar por ali no sentido de conseguir ganhar o paciente para o exercício, né? Só para a gente não deixar de lado... tem essa questão, no que ela desatura menos, o que ela tem mais condição de fazer, mas também saber o que ela gostaria de fazer, que exercício ela gosta. Porque, sobretudo, no idoso, se ele encasquetar que não gosta e que não vai fazer, né, a gente dificilmente depois ganha de volta esse paciente. Pelo menos, eu acho que é um dado que a gente não pode desprezar. Tá? É isso. Perfeito, a sua colocação é perfeita. Realmente, tem coisas que ele não vai querer fazer porque ele se sente mais cansado. Então, é preferível você ganhar, né, e fazer aquilo que no início ele gosta e deixar um pouco de lado, porque você vai ter um ganho,
e depois ali acrescentando. Perfeito, sua colocação foi ótima. Fala, Manuel. Então, entra muito nisso, né, que a Cíntia também colocou, lógico, da preferência do paciente. O que a gente tem que deixar bem claro é que nós estamos conversando de uma maneira assim que nós estamos fazendo opção por aeróbio ou anaeróbio, força ou cardio. Lembrando que, lógico, quando você pega uma característica de um paciente desse, ou outro que seja que você vai atender, pelo menos no meu caso, você atende ele de maneira global, né? O que o Felipe, lógico, colocou, qual a conduta, essa que é a chave, né? Mas, assim, se você está fazendo, um exemplo, uma simples, sei lá, um movimento de cadeira extensora, com ele sentado num banco, e ele já está sentindo fadiga no quadríceps, no momento da sua recuperação, nada impede de você fazer um exercício respiratório. Quer dizer, você está usando duas vertentes aí, né? Então, acho que isso vai muito do profissional, essa que é a chave, né? E eu acredito que nada impede de você fazer a opção de 1 ou 2 ou 3. É lógico que cada caso é um caso. Partindo desse princípio, você vai fazer a avaliação. A Camila colocou uma coisa aqui importante no chat, que ela colocou aqui, né, para auxiliar, no caso, avaliar a saturação também, é um dado super importante que a Camila colocou, né? E eu acho que, assim, o dia a dia, né, a fisioterapia tem muito isso, na educação física poucas pessoas fazem, mas você avaliar o cliente no dia a dia. Então, quer dizer, quando os meus clientes chegam, eu perguntei aí, você teve uma boa noite de sono, você dormiu? Quer dizer, no meio da conversa, você já sabe se ele dormiu, se ele está passando por algum problema ou não. Porque tanto é que eu tenho exercícios programados e exercícios realizados, né? De repente, eu coloquei hoje, sei lá, para enfatizar membro superior com você, e de repente a Vivian chegou e deitou em cima do braço, está com uma dor terrível, não consegue movimentar. Quer dizer, eu vou ter que ter uma segunda opção. Então, por isso que eu tenho exercício, né, programado e exercício realizado. Acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração e como a senhora colocou, como é um caso que a gente não está com a paciente olhando, vivenciando, avaliando, né, entra muito essa troca de informações que eu acho que foi muito válida, que todo mundo deu aqui o seu ponto de vista, e eu acredito que não tem o certo e o errado, e sim a conduta que cada um vai adotar, né? Exatamente, é bem isso, não tem certo e errado, e cada profissional vai ir para uma vertente que vai ter uma maior aderência, como a Camila falou também aqui, justamente dependendo do perfil dele. Então, tem gente que vai querer fazer um aeróbio, tem gente que vai... esse paciente, DPOC, pulmonar em geral, eu não sei se vocês trabalham com esse tipo de paciente, mas é um paciente difícil, no sentido assim, primeiro, a maioria deles é mais idoso, então eles às vezes não gostam muito que mude o exercício, eles são muito reticentes a isso. E além de tudo, assim, choveu, eles não vêm. Tá frio, eles não vêm, porque já tem uma mudança aí de temperatura, eles já se sentem mal, eles já preferem não vir, né? Então, é realmente difícil você elaborar um tratamento e depois, pensando em tudo que pode acontecer, ele manter essa aderência aí. Então, tem que pensar muito bem qual é essa vertente que você vai, e aí foi o que o Manuel falou, vai depender aí de cada profissional. Mas foi ótimo. Muito bom, gostei bastante. Só para continuar aqui, acho que foi o Felipe que me perguntou no plantão passado se daria para fazer o cálculo, estimar, né? O VO2 para o teste de caminhada. Então, a minha apresentação era essa, eu ia falar sobre isso. Então, eu não sei se... Acho que quase todos vocês estavam no plantão ou devem ter visto o plantão passado. Mas se vocês precisarem, né, realizar o teste, e por ser um teste submáximo, vocês têm condição aí de fazer a predição, tá, da equação. Acho que você tinha me perguntado, Felipe, o R quadrado da equação é 0,65, tá? Mas independente disso, por mais que seja, né, tenha um erro aí, você pelo menos tem um subsídio aí, um parâmetro, uma base para prescrever o treinamento, porque pode ser que você não consiga fazer um teste máximo
com essa paciente. Pode ser que, por mais que vocês encaminhem para um cardiologista, não sei se ele vai fazer um teste máximo com ela, tá? Então, pelo menos vocês têm esse embasamento aí para fazer o cálculo e depois prescrever aí, tá? Acho que é importante. A senhora Fala, sabe Felipe. qual é o tipo de erro que pode ser inferido quando você pretende estimar o VO2 pico do paciente através do teste de 6 caminhadas? Teste de caminhada de 6 minutos, na verdade? Então, o R quadrado da equação é 0,65, então dá mais em torno disso. Então, quanto mais próximo de 1, mais fidedigno, né? Então, não tem uma fidedignidade tão alta, Entendi. mas mesmo inserindo esse erro, ainda te ajuda, porque você vai pegar dados antropométricos daquela pessoa, inclusive a parte da pressão, né, da pressão arterial, da sistólica e da frequência cardíaca máxima atingida aí no teste de caminhada. Então, te ajuda aí a fazer de uma forma individual, assim, individualizada, se você não tiver condição de fazer um teste máximo. Então, ainda assim, dá para utilizar, tá? Entendi, professora. Obrigado. Nada. Bom, gente, acho que foi isso, assim. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de... o que eu acho importante aqui do resistido, falar também da mesma forma que um hipertenso, né? É esse intervalo também de descanso entre as séries. Então, 2 a 3 minutos também de intervalo é interessante. E a monitorização, tá? A monitorização aqui não tem como não usar oxímetro, é impossível. Você vai colocar... Teve gente que colocou na tarefa de fazer medida inicial e final, ou só inicial. Não tem como. É igual o frequencímetro. Você vai utilizar durante todo o teste, porque você precisa saber se ela está desaturando. Então, não tem como. Você vai usar... Sei que às vezes é difícil fazer com um exercício com oxímetro no dedo, fazer, sei lá, um exercício de membro superior, mas não tem como. Você precisa monitorizar essa saturação, justamente para saber, inclusive, se você vai precisar suplementar ou não, e qual tipo de exercício, em qual tipo você vai precisar suplementar, tá? Então, isso também é importante. Eu acho que também foi uma das coisas que eu vi na tarefa. Eu tô corrigindo, tá, gente? Tá? Peço até um pouquinho de paciência para vocês, mas falta pouco, já corrigi mais da metade. Acredito que mais 1, 2 dias eu já entregue todas as notas. Mas o mais que eu vejo também é essa dificuldade em pensar na monitorização, na segurança do cliente, tá? Então, nesse caso aqui, do mesmo jeito que o outro, né, medir a glicemia, a PA e a frequência cardíaca, aqui a gente precisa medir a frequência cardíaca e a saturação principalmente, e a PA porque ela é hipertensa. Mas não esqueçam disso, que isso também é bem importante. E a saturação aqui é a principal ferramenta aí para você conduzir o seu tratamento. Certo? Mais alguma colocação, gente? Tudo certo? Então tá. Um recadinho, tá, gente? Semana que vem a gente tem o nosso último plantão. Vou até pedir desculpa para vocês, mas a gente não vai conseguir fazer o plantão na quarta, tá? Excepcionalmente. Então, o plantão vai ser na terça-feira. Eu sei que tá meio fora do cronograma, sei que vocês se preparam para vir assistir a aula. Peço 1000 desculpas, mas é que realmente na quarta a gente não vai conseguir fazer. Então, excepcionalmente, nosso plantão vai ser terça-feira, tá? Semana que vem, o mesmo horário, 7h30. Dia 22, tá? Então, só para vocês já ficarem... Depois a gente vai fazer uma publicação lá no mural e avisar no WhatsApp também, mas já fica aqui ciente que, excepcionalmente, vai ser na terça, semana que vem, tá? Lembrando que temos a nossa tarefa AV3 para entregar até segunda-feira, às 5 da manhã. Essa tarefa, ela é para ser feita um vídeo, tá? Eu acho que
Não sei se você, acho que teve alguém que perguntou, que acho que o Nuno respondeu, tiveram dúvidas, mas basicamente você tem que escolher uma doença das que a gente abordou e falar uma prescrição uma prescrição e alguma coisa contrária a ela, assim. Então, o que você deve fazer com o seu cliente, o que você não deve fazer. Vamos abordar um pouquinho, assim, um vídeo de 1 minuto, uma coisa simples e objetiva, tá? Não precisa criar com coisas mirabolantes, é um vídeo curto mesmo, tá, gente? Eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer e demandam uma criatividade aí de gravar um vídeo. Então, escolham uma doença e abordem aí um ponto de tratamento aí, o que não se deve fazer. Tá? É para postar em rede social, professora? Se vocês quiserem postar, vocês podem. Eu sei que nem todo mundo fica confortável em postar. Se vocês postarem, a gente agradece de vocês marcarem a gente, marcarem um curso para a gente repostar, inclusive. Mas não é obrigatório, tá? Fiquem à vontade. Eu sei que tem gente que gosta de postar e tem gente que não, nem tanto. Então, não tem essa obrigatoriedade. O importante é entregar só, tá? Certo? Beleza, professora. Outra coisa. Ainda estou corrigindo, né, as tarefas da V2, mas se por acaso alguém já se interessar em fazer a atividade colaborativa, acho que foi o Gerson que escreveu lá, porque é uma atividade em grupo, então se alguém se interessar, entrem lá, conversem com ele, façam a atividade, que lembrando que ela tem um ponto extra aí, então para quem... acho que ninguém está precisando de nota, assim, mas se alguém se interessar em fazer essa atividade aí como um plus aí, acho interessante e já tem gente procurando o grupo, tá? Então, depois dá uma olhadinha ali no mural, na parte da atividade colaborativa, que tem mensagem lá. Então, se alguém se interessar, já podem começar a fazer grupos aí, que a atividade é para o final, último dia da disciplina. Cíntia, entra lá, que eu vi que o Gerson, acho que postou semana passada, e acho que é interessante, principalmente se tiver pessoas de profissões diferentes, acho que isso acrescenta bastante, né? Principalmente agora, vocês podem ver que numa discussão a gente está em 4, né? 4 comigo, 5. De 5 pessoas, a gente consegue abordar bastante coisa. Imagina só se vocês colocam mais pessoas, assim. Então é interessante. Dê uma olhadinha lá, que eu acho que é legal e vai acrescentar, nem pensando em nota, mas pensando até na parte prática de vocês, tá? Mas é isso, gente. Acho que foi tudo por hoje. Não vi nenhuma dúvida lá no mural. Outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, postem lá no mural. Não fiquem tímidos, não. A gente lê, a gente responde, tá? Pode postar lá. Não tem problema. Às vezes passa aí alguma coisa, mas durante a semana aí, se tem alguma dúvida, às vezes lendo material, revendo as aulas, tá? Postem lá que a gente responde. Mas é isso, acho que por hoje foi um mais tranquilo, né? No último plantão aí, da terça-feira, a gente vai abordar sobre teste cardiopulmonar. Acho que a gente deixou por último, que é um plus aí, a cereja do bolo para falar um pouco de teste cardiopulmonar. Eu sei que nem todo mundo tem acesso, mas vai ser interessante abordar um pouco dos parâmetros e principalmente pensando em diagnóstico clínico para paciente cardiopata, pneumopata. Então, vai ser bem legal, tá? Então, vai ser nosso último plantão na terça-feira. Combinado? Então, gente, muito obrigada. Boa semana para vocês, bom descanso e nos vemos na terça-feira. E não esqueçam da tarefa, segunda-feira até às 5, tá? E qualquer dúvida também podem mandar aí que a gente, antes de postar, de mandar a tarefa, se tiverem dúvida, podem mandar, tá? Valeu, professora. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada, gente. Camila, Tchau. mandei oi para você aí.